Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Bem-vindos a mais uma semana aqui na disciplina de desenho mecânico e metrologia. Na aula de hoje, então, a gente vai dar continuidade aí à nossa ementa, né? Semana passada a gente conversou um pouco sobre bloco padrão, né? Vimos alguns exemplos aí de algumas definições, né? Alguns conceitos bastante importantes. Falamos aí um pouco também, já uma breve introdução sobre alguns instrumentos de medição, né? Nós comentamos um pouquinho ali das escalas, né? As réguas graduadas, falamos dos nônios, eu apresentei um pouco do paquímetro. A gente vai dar continuidade e ver um pouco mais a fundo sobre esses componentes aí, né? Que a gente chama aí de instrumentos de medição, tá bom? Bom, então, dando segmento aí a nossa segmento, então hoje nós vamos falar sobre instrumentos de medição. Quem teve a oportunidade de dar uma olhada um pouco aí na apostila, pode ver que a ênfase maior, apesar da gente ter, né, vários aí instrumentos de medição, a ênfase maior acabou sendo no paquímetro, né, que seria esse o instrumento que a gente está vendo aqui, e no micrômetro. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois, alguns conceitos importantes, como fazer a leitura, né, como utilizar aí o paquímetro, como utilizar o micrômetro, tá bom? Bom, antes da gente começar a falar aí sobre os instrumentos de medição, tem uma definição que a gente já comentou um pouquinho lá no começo do módulo, né, sobre, né, o conceito em si de medição. Né? Então, o que é medir? Né? Medir é um procedimento experimental pelo qual um valor momentâneo de uma grandeza física, né, que é o chamado mensurando, é determinado como um múltiplo, né, ou uma fração de uma unidade estabelecida por um padrão e reconhecida internacionalmente. Tá? Então, o mensurando é o objeto da medição, né? Aquilo que a gente está tirando numa medida. Então, se eu vou tirar uma medida, um comprimento de uma peça com um paquímetro, né? O objeto ali de medição, né, é o nosso mensurando. Então, é a grandeza específica submetida à medição. Né? A operação de medição é realizada por um dispositivo denominado instrumento de medição, né? Ou também, dependendo aí da literatura, a gente pode encontrar como o termo aí sistema de medição, né? Mas basicamente é a mesma coisa, tá? Ou instrumento de medição ou sistema de medição. Alguns exemplos aí de medidas, né? Então, o tempo que um piloto de corrida leva para dar uma volta completa, o comprimento de um muro, a altura de um muro, né? A pressão de uma caldeira, a área de um terreno, a altura de uma pessoa e por aí vai. Tá? Então, exemplos aí de medições, né, que podem ser realizadas. Né? O processo de medição, então, é aquela etapa, né, todo o procedimento que a gente precisa ter para poder fazer a leitura, né, de um mensurando. Então, denomina esse processo de medição conjunto de métodos e meios que são utilizados para efetuar uma medição. Então, além do mensurando, né, que é o objeto de medição, e do sistema de medição, que é o instrumento que a gente está utilizando para fazer a medição, fazem parte de todo esse processo. O operador, os procedimentos, né, e as condições em que as medições são efetuadas. Então, tudo isso, todo esse conjunto do objeto, da ferramenta ali, do instrumento de medição, de quem está tirando essa medição, das condições que a gente tem ali ambientais, do local onde está sendo feita essa medição, compõem aí esse processo de medição. Tá? Então, um exemplo, a gente já comentou um pouco sobre isso também. Então, eu tenho aqui o mensurando, né, que é o que eu preciso tirar a medida. Eu vou utilizar aqui o meu instrumento de medição, né, no caso ali uma escala, uma régua graduada. Né? A unidade do nosso instrumento de medição, né, então aqui milímetro, centímetro, no caso ele está mostrando ali que uma unidade está sendo o centímetro. Né? E a indicação que a gente tem. Então, eu consigo fazer a leitura, né, que daqui até aqui a gente tem 2,4 vezes a unidade, né? Ou seja, né, o comprimento aqui, né, desse objeto vai dar aí 2,4 centímetros. Tá? Nós comentamos também, né, lá um pouco mais no começo do módulo, quando a gente estava fazendo uma introdução à metrologia, sobre os erros durante o processo de medição. Né, que é praticamente impossível medir sem cometer algum tipo de erro de medição. Né? Para isso, seria necessário um sistema de medição perfeito, né? Um sistema de medição, ou seja, um instrumento ali que a gente está utilizando de medição, um paquímetro, um micrômetro,
né, 100% perfeito, né, que na prática não existe. Né? Ele pode apresentar uma variação, pode ter algum intervalo ali de tolerância, pode ter algum erro, né, do próprio instrumento. Um ambiente controlado e perfeitamente estável, né? Controlado, a gente até conseguiria, perfeitamente estável, né? É um pouco complicado você conseguir manter uma temperatura exata, uma umidade exata, né? Uma velocidade do ar exata, a gente consegue controlar até certo ponto. Um operador que realizasse um trabalho perfeito, né? Mas pode ter erros ali de leitura, de interpretação, às vezes do próprio operador. Que a grandeza de medição, né, o mensurando, tivesse um valor perfeitamente definido e estável, né, o que também nem sempre acontece, pode sofrer algum tipo de influência externa, né, às vezes do próprio ambiente, ele pode ter alguma mudança, alguma alteração no seu valor. Né, e na prática, nenhuma dessas condições costuma acontecer de maneira isolada, né, muito menos simultaneamente. Então, para que não tivéssemos nenhum tipo de erro, né, todas essas condições teriam que acontecer de maneira simultânea, o que é pouco provável. Né? Porém, o que a metrologia ela sugere é que, né, os erros devem ser minimizados, né, ao máximo. Então, a gente tem que estabelecer um procedimento, né, manter os instrumentos adequados, né, no ambiente adequado, para que os erros sejam cada vez mais minimizados. Né? Então vamos falar agora sobre os instrumentos de medição, né, ou o sistema de medição. Então o sistema de medição é o meio pelo qual as medições são efetuadas. É construído, né, então a gente está falando agora do próprio instrumento de medição. Né? Ele é construído de forma que permita a comparação do mensurando com a unidade de medição e indique o número de vezes mais a fração de unidade de medição que está contida dentro do mensurando. No estudo da metrologia, os termos sistema de medição e instrumento de medição são equivalentes. Tá? Então, toda vez que a gente falar ou sistema de medição ou o instrumento de medição, né, que é o que a gente está utilizando para tirar a medida, é a mesma coisa. Tá? A gente tem que entender como se fosse a mesma coisa. Com relação ao método de medição, para encontrar o número de vezes em que a unidade de medição está contida dentro de um mensurando, normalmente a gente pode utilizar dois caminhos. Né? Então, eu posso utilizar um método de comparação, né, onde a gente vai comparar o valor ali do mensurando com uma referência, né, ou obtenção de um efeito mensurável proporcional ao valor do mensurando, né, que seria referente à indicação, né, específica de um valor. Esses princípios são a base de dois principais métodos de medição, que é o método da comparação e o método da indicação, né? Ou zeragem, ou deflexão. Então vamos ver um pouquinho sobre esses dois métodos. Né? Então, o método da comparação. Esse método determina o valor do mensurando comparando com um artefato, algum objeto, cujo valor de referência é muito bem conhecido. Né? De forma que ambos, atuando sobre um dispositivo comparador, indica a diferença de zero. Então, um exemplo mais comum aí é uma balança, né, onde, por comparação, então eu tenho por exemplo, um elemento aqui que eu sei o valor da massa daquele elemento, e por comparação, né, eu vou colocando outros pesos aqui até de tal forma que ele vai zerar. Né? Se ele zerar, eu sei que a soma desses pesos ela vai se equiparar, né, vai ser equivalente ao que eu tenho aqui. Então, eu consigo determinar, né, fazer uma medida por comparação. Tá? E o segundo método que a gente tem é o método da indicação, né, que o sistema de medição, ou os instrumentos de medição que utilizam o método da indicação, são construídos de forma a tornar perceptível para o usuário um efeito proporcional ao valor do mensurando. Né? Normalmente, a deflexão de um ponteiro, o incremento de um valor de um mostrador digital. Tá? Então, a gente pode fazer aqui uma leitura, né, por indicação, uma balança que vai indicar aqui através de um ponteiro, um termômetro que vai indicar uma temperatura. Tá? Então, a gente conseguiria ir pelo método da indicação. Com relação, então, aos instrumentos de medição, né, então, antigamente o homem não possuía instrumentos adequados para fazer medição. Ele acabava utilizando aí partes do corpo, né? Então, era bastante comum tirar medidas, fazer medidas aí
utilizando como referência o palmo, né, o pé, passo, polegada, né, entre outros. Porém, isso gerava problemas, porque a gente sabe que cada um vai ter uma medida diferente, né? Então, uma pessoa vai ter um palmo maior do que outra, então isso poderia gerar algum tipo de problema. Aí, né, foi percebida a necessidade de padronizar, né, esse tipo de medida, né? Então, eu preciso tirar a medida de uma coisa, então isso tinha que ser padronizado, né? E as escolhas de um instrumento de medição depende de alguns fatores. Depende da exatidão que eu preciso, né? Então, se eu preciso ter um valor bastante preciso, né, bastante exato, né, eu preciso utilizar um instrumento de medição que tenha uma escala, né, um pouco melhor, né? Agora, se eu preciso tirar uma medida ali, né, de uma maneira mais grosseira, de repente um instrumento mais simples, né, pode acabar sendo suficiente. Depende também do tipo e do tamanho do mensurando. Para minimizar os erros de medição, né, é necessário considerar os efeitos ambientais, né, sobre o resultado de medida. Existem até fórmulas, equações que a gente pode utilizar justamente para corrigir o efeito que o ambiente ele pode causar em cima do processo de medição, né? Então, às vezes, a temperatura ela pode gerar algum tipo de alteração. Ela vai influenciar, por exemplo, com um efeito ali de dilatação térmica, né? Então, se for um ambiente em alta temperatura, né, pode ter uma influência, mesmo que pequena, mas no resultado de medição. Se eu preciso de um resultado de medição bem criterioso, né, com bastante precisão, eu consigo fazer esse tipo de correção, tá? Então, isso precisa ser levado em consideração. De maneira, né, padrão, aí, a temperatura normalizada para um processo de medição é de 20 graus. Tá? Bom, começando a falar aqui sobre os instrumentos de medição, então, o primeiro que a gente pode citar aqui é a régua graduada, né, que a gente já comentou um pouco semana passada, quando a gente estava falando das escalas, né? Então, a régua graduada, também conhecido como escala, em geral, é fabricada em aço inoxidável e possui duas escalas. Então, às vezes, no mesmo instrumento, a gente pode ter uma representação em milímetros, né, e em polegadas, né, normalmente polegadas fracionárias. Em milímetro, normalmente a divisão é de 0,5 ou de 1 milímetro, né, então, às vezes de 1 milímetro até a mais comum, né, mas a gente pode ter de 0,5 ou 1 milímetro. Polegada fracionária, ela pode ser de 1,16, né, ou 1,32, tá, dependendo aí da escala, né? E os comprimentos normalmente são de 6 polegadas, 8 e 12, mas a gente pode ter aí até maior, né, dependendo da necessidade, tá? Mas ela vai variar em torno ali de 15 centímetros, né, 20, 30, tá? Que são as escalas que a gente encontra aí, de forma mais comum, tá bom? Elas são utilizadas, então, em medições que não exigem muita exatidão, embora a gente consiga muitas vezes ter resultados, né, bastante interessantes. Porém, se eu quero saber resultados ali com 1, 2, 3 casas depois da vírgula, ele já acaba, já não... A gente tem valores próximos, né, mas se eu quero saber com precisão, né, com até 3 casas, por exemplo, depois da vírgula, ele já acaba não atendendo nesse sentido, tá? Então, por isso que ele é mais indicado para quando não exige muita exatidão, né, tendo em vista a dificuldade de manter uma referência muito rigorosa dos pontos a serem medidos. Aqui a gente tem duas escalas, né, então eu tenho aqui a escala embaixo a de milímetro, né, aqui em cima a de polegada, e a gente consegue ver as divisões, né, então aqui embaixo eu tenho com as divisões de 1 em 1 milímetro, né, então, que é muitas vezes até mais comum, e aqui de 0,5 em 0,5 milímetros. Então, a gente tem mais divisões aqui nessa parte superior. E a escala aqui de cima, a gente tem a mesma representação, só que, né, na parte superior aqui, ela é dividida em 1,32, né, e 1,64. Então, aqui ela tem mais divisões, né, de polegadas. Tá? Então, para cada divisória dessa,
Então aqui, por exemplo, está sendo de 1,32, né, polegadas. Aqui tem uma representação, né, bastante comum aí das escalas em polegadas fracionárias. A gente já comentou um pouco disso também, acho que na semana passada, e que é bastante importante a gente ter essa divisão, né, principalmente quando a gente vai fazer alguma leitura utilizando um paquímetro que esteja em polegadas, né? Então, normalmente, né, é bastante comum a gente dividir, né, o valor da polegada. Então, partindo aqui de 0 até 1 polegada, né, se eu dividir aqui no meio, eu tenho então meia polegada. Né? Se eu dividir metade do meio, né, eu vou ter 1/4. Então, aqui vai ser 3/4. Né? Posso dividir em 8 partes, então vou ter 1/8, né? Aqui 2/8 seria 1/4, 3/8, meia 5/8, né? Por aí vai. E aí, para cada 1/8 aqui, se eu dividir no meio, eu vou ter 1/16. Né? Então eu divido ela em 16 partes iguais. Tá? É importante isso aqui, principalmente quando a gente for fazer alguma leitura utilizando um paquímetro em polegadas. Tá bom? Com relação aí às escalas, a gente comentou disso também semana passada, né? Existem alguns cuidados que são interessantes aí de se ter quando como a gente está trabalhando com um instrumento de medição, e na metrologia normalmente os instrumentos de medição não são componentes baratos, né? A gente falou disso quando estava falando dos blocos padrão, né? Então alguns cuidados aí são interessantes a gente ter durante o processo, né? Então, limpe a régua, né, a escala ali, a superfície da peça que for medir antes da utilização. Verifique se a peça não possui rebarbas que possam danificar a régua. Né. Após o uso, limpe a escala. Evite ao máximo o erro de paralaxe. A gente vai comentar um pouquinho disso depois, né, que é um erro em função ali de um erro de leitura, né, dependendo da posição que a gente tem, eu posso interpretar de um jeito. Né, então, eu posso fazer uma leitura, às vezes, se eu não estiver olhando de uma maneira adequada. Evite quedas, contato com outras ferramentas, não flexionar, não expor a calor excessivo e umidade e guardar num local apropriado, né, que não tenha também muito contato, né, nenhum tipo de dano aí ao instrumento. Outro exemplo aí é o metro articulado, né, então em geral é feito de madeira, alumínio ou fibra, também possui 2 escalas, também pode ser representado em milímetro e polegadas fracionárias, não é utilizado aí no dia a dia da indústria, mas às vezes pode ser necessário medir peças que não dependem de muita exatidão, né, e de acabamentos mais grosseiros. Então, na verdade, é uma escala, né, uma régua graduada que a gente viu, porém mais indicado para comprimentos maiores. Né? Então, quando a gente pega ali uma escala que vai de 15, 20, 30 centímetros, ela, pelo fato dela ser articulada, a gente consegue tirar medidas maiores, né, do que uma escala comum. Né? Porém, pela a baixa precisão que ele vai apresentar, não acaba sendo muito utilizado, mas numa medição ali mais grosseira ela acaba atendendo bem. Tá? A gente tem trena, né, bastante comum aí, todo mundo está acostumado já a utilizar. É um instrumento de medição feito de aço, tecido ou fibra, montado em um estojo, no qual a fita é enrolada, que também possui 2 escalas. Então também ela é representada em milímetro, também em polegadas. Né? São utilizadas em medição que não exigem muita exatidão, tanto em peças pequenas quanto em grandes. Então ela também não apresenta uma exatidão grande quando comparada, aí, por exemplo, a um paquímetro ou a um micrômetro, né? Porém acaba atendendo bem para medidas ali do dia a dia, né? Uma medida um pouco mais grosseira, que não requer tanta exatidão, com 1, 2, 3 casas depois da vírgula, ele acaba atendendo bem. Tá? E aí a gente começa, então, nos instrumentos que a apostila ela traz com um pouco mais de detalhes, né, que é a questão aqui do paquímetro e do micrômetro. Né? Então vamos falar primeiro do paquímetro, que é esse instrumento que a gente está vendo aqui na imagem. Né? O paquímetro ele vem do grego aqui pak, que significa espessura, né, e o metro, que significa medida. Né? Então ele consiste em uma régua graduada, então ele tem aqui, né, na parte dele maior, aqui no corpo maior, ele tem uma escala aqui, né, graduada, que tem um encosto fixo, né, que seria essa parte aqui, né, ela é fixa, sobre o qual desliza um cursor. O cursor é essa parte que a gente vê aqui que sobrepõe a escala fixa, né, o corpo aqui do paquímetro, que ele desliza. Né? Então toda essa parte aqui, né, que está aqui, que tem esse parafusinho aqui em cima, essa parte aqui embaixo, que tem esse outro encosto aqui, ele é móvel. Né? Então conforme a gente vai tirando a medida aqui da peça, né, conforme eu aumento,
né, vai aumentando a medida, e o cursor móvel aqui ele vai se deslocando. Tá? Ele pode ser usado para medir dimensões lineares internas, né? Então eu posso tirar, por exemplo, uma medida interna, posso tirar a medida de um diâmetro, né, do interior ali de uma tubulação, posso tirar medidas externas, pegar o comprimento externo de uma peça, né, e profundidade de uma peça. Então, basicamente, a gente consegue, né, com essa parte aqui, a gente faz a leitura de uma medida externa, né, posicionando a peça que a gente quer medir aqui, né. Com essa outra parte aqui, que a gente chama de orelha do paquímetro, eu consigo medir o diâmetro de uma tubulação, por exemplo, né, um diâmetro, um comprimento interno, né, posicionando uma parte aqui e a outra aqui. E com essa haste, que ela vai aumentando conforme a gente desloca esse cursor, se eu aumentar esse cursor para cá, essa haste ela acompanha. Né? Então a gente pode usar essa haste aqui para medir uma profundidade de uma peça. Tá? Tem algumas imagens aqui que vai mostrar bem esse processo. Tá? Então o paquímetro ele é capaz de medir tanto dimensões internas quanto dimensões externas. Tá? Então, de novo, né, essa parte aqui, que é o encosto móvel e encosto fixo, a gente vai fazer as leituras externas. Né? Então aqui eu tiro medidas externas. E essa parte aqui, que são as orelhas, né, a gente tira as leituras internas. Geralmente ele possui resolução de 0,05 milímetros, né, ou de 0,02. Né, depende da quantidade de divisões que a gente tem aqui no nônio, né, que é a parte imóvel. Ela pode medir normalmente, né, os paquímetros mais comuns aí de 0 a 150 milímetros, porém pode ter paquímetros mais extensos. Aqui a gente tem os componentes aí do paquímetro, então como nós já comentamos, né, nós temos aqui o corpo do paquímetro, né, onde a gente tem aqui a escala, que é graduada, né, semelhante aqui a uma régua. Nessa escala a gente tem de novo, a gente pode ter duas escalas, né, eu posso ter aqui a escala em milímetro, que é essa parte que está aqui embaixo, eu tenho escala em polegadas, que é essa que está aqui em cima, tá? Eu tenho aqui o encosto que é fixo, né? Esse encosto aqui ele não se mexe, essa orelha 1 aqui, que está aqui apontando no 1, né? Ela também é fixa, né? Ela não se desloca. Eu tenho aqui o encosto que é móvel, que está aqui, que vai acompanhar o movimento aqui do cursor, né? Se eu for para a esquerda ou para a direita, ele vai acompanhar. E eu tenho 2 aqui, que é a orelha móvel, que também vai acompanhar, né? O 3 é o nônio, né? O vernier aqui em polegadas. Então essa parte aqui em cima, né? E a gente faz a leitura em polegadas. E no 4 a gente tem aqui o nônio com a medida em milímetro. Tá? O 5, então a gente tem aqui a escala fixa em polegadas. E o 6 a gente tem aqui a escala fixa em milímetros. E a haste aqui que a gente vai utilizar para tirar a medida de profundidade. Tá? Aqui tem um exemplo de aplicação do paquímetro. Né? Então eu estou utilizando um paquímetro, por exemplo, para medir ali o tamanho de uma porca. Né? Como que a gente vai fazer aqui para tirar essa medida? Basicamente o que a gente tem que fazer, né? Então eu vou posicionar a peça aqui, eu vou deslocar o cursor, eu vou encostar o cursor aqui na peça, então ele está tirando a medida, ó, daqui até aqui. A gente vai precisar fazer a leitura tanto na escala fixa quanto na escala, na escala que é móvel. Tá? O primeiro passo que a gente vai fazer é observar na escala fixa aonde que terminou o zero, né? O zero aqui da escala móvel. Então eu tenho aqui o zero, né? 1 centímetro, vamos falar em milímetros, né? Então tem aqui 10 milímetros, 20 milímetros, ó, 21, 22, 23, 24. Então percebam que ele passou o 24 milímetros, mas ele não chegou a cruzar o 25. Tá? Então a gente pega sempre o último número que ele passou. Então ele passou os 24 milímetros, né? Então vou colocar lá 24 milímetros. Tá? Então a gente para aí, vírgula, né? Vai ficar 24, vou colocar aqui, ó, 24, vírgula. Né? O que vai vir depois da vírgula, a gente vai observar aqui na escala que é móvel. Né? A gente vai observar isso olhando as linhas aqui da nossa escala móvel, qual que vai coincidir com a escala fixa. Tá? Então percebam aqui, por exemplo, ó, primeiro, essa escala móvel aqui, ela é dividida em 20 partes. Né? Então tá vendo aqui, né? Ele vai ao 0,
1, 2, 3, 4, 5, até chegar aqui em 20 partes, né? Então, 1 dividido por 20 vai dar aqui 0,05 milímetros, né? Então, cada divisão dessa vai corresponder a 0,05. Para eu saber qual que eu vou utilizar, eu preciso pegar qual linha da escala móvel está coincidindo com a linha da escala fixa. Tá? Então, a gente vai olhar aqui, ó, o 0,5 não está, o 1 não está coincidindo, né? 2, 3, a gente vai olhando até achar um que vai coincidir. Um sempre vai coincidir. Tá? No caso aqui é o 7. Tá? Então, o 7 aqui é o que está coincidindo. A gente pode ver aqui, ó, que a parte de baixo da escala móvel, ela coincide com a parte de cima da escala fixa. Tá? Então, vai ser aqui 24, o número que coincidiu. Né? Então, no caso, 24,7 milímetros. Né? Se tivesse coincidido outro, por exemplo, ali, né, entre o 7, o 8, o 5, então seria 24,75 milímetros. Tá? É mais ou menos dessa forma que a gente vai tirar a medida. Ó, outro exemplo aqui. Na escala temos 3 milímetros e uma fração de milímetro. Então eu tenho aqui, ó, a escala, né, que é a nossa escala fixa, e o nono, que é a escala aqui, que é a móvel. Tá? Então, na escala fixa, eu vou ver aonde que o zero passou. Né? Então, eu tenho aqui, ó, 0 milímetros, 1 milímetro, tá aqui, ó, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, e o zero parou aqui. Ele não chegou a passar para o 4. Então, a nossa peça vai ser 3, alguma coisa. Tá? Esse alguma coisa, a gente vai, de novo, ver qual da escala móvel está coincidindo com a escala fixa. Ó, então, o 0 não está coincidindo. O 1 não está coincidindo. O 2 também não está. O 3 não está, mas está cada vez mais coincidindo. Tá vendo? O 4 não está. Opa, o 5 aqui já bateu. Ó. A linha do 5 móvel está coincidindo com a linha da escala fixa. Tá? As outras aqui já vão ficando um pouco mais para trás. Ó. Aqui não coincidiu, aqui também não, aqui também não, aqui também não, aqui também não. Tá? Então, essa nossa peça vai ser 3, alguma coisa. Né? Isso alguma coisa é o que coincidiu. Então, 3,5. Tá? Então, tá aqui, 3,5 milímetros. Tá? Então, na escala, a gente lê, na escala fixa, a gente lê o número antes da vírgula, e no nono, que é a escala móvel, a gente vai ler o número que é depois da vírgula. Tá? Então, tá aqui, ó, na escala temos 3 milímetros, né? E a fração é determinada pelo traço do nono, o 5, né? Que coincide com o traço da escala. Assim, temos 3,5 milímetros o valor de leitura. Tá? Aqui, pessoal, tem um exemplo, talvez ele possa parecer aí num primeiro momento um pouco mais complexo, né, que é a utilização do paquímetro para fazer a leitura em polegadas. Tá? O que é importante a gente saber aqui quando vai fazer a leitura em polegadas? Então vamos pegar uma divisão aqui, por exemplo, ó, de 0 até 1 polegada. Tá? Então aqui eu tenho de 0 a 1 polegada. Se eu dividir aqui no meio, eu vou ter meia polegada. Certo? Se eu dividir isso aqui no meio, eu vou ter 1/4 de polegada. E se eu dividir aqui, eu vou ter 3/4. Né? A gente pode, de novo, dividir aqui, né? Então vou até colocar em outra cor, ó. Vamos colocar aqui no verde, por exemplo. Se eu dividir aqui a metade de 1/4, vai ser 1/8. Aqui vai ser 2/8, aqui vai ser 3/8. Né? Aqui vai ser 4/8, que é meio, 5/8, e aqui vai ser 7/8. Né? Eu posso dividir ainda, se a gente for pegar aqui, por exemplo, vou colocar até em outra cor aqui, vou colocar em azul. Se eu pegar a escala fixa aqui do paquímetro, a gente vai ver que ela está dividida em 16 partes. Tá? Aqui a gente dividiu ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu preciso dobrar esse número. Então eu vou dividir ele de novo em mais partes. Né? Então se eu dividir aqui, ó, vou até colocar um número, vamos tentar colocar aqui, ó, vai ser 1/16. Esse aqui vai ser 2/16, que é 1/8. Esse aqui vai ser o 3/16, né? 4/16, esse vai ser o 5/16. Esse vai ser o 7/16, né? Esse vai ser o 9/16. Esse aqui vai ser o 11/16. Esse é o 12. Esse aqui vai ser o 13/16. E esse aqui vai ser o 15/16.
Tá? Então eu dividi ele em 16 partes iguais, onde cada parte vale 1/16 ali de polegada. Tá? E é isso que a gente consegue ver aqui na escala. Ó. Então aqui eu tenho, né? Só, aqui ele está indo de 1 a 2, mas não tem problema. Né? Então cada divisão dessa equivale. Ó, essa aqui é 1/16. Essa aqui é 2/16, né? Que é a mesma coisa que 1/8. Essa aqui vai ser 3/16. Esse aqui vai ser 1/4. Esse aqui vai ser 5/16, né? 5/16. Esse vai ser 3/8. Esse aqui vai ser o 7/16. E esse vai ser meia polegada. Tá? E aí ele vai repetindo, né? Então aqui vai ser ó, o 9/16. Aqui vai ser o 5/8. Aqui vai ser 11/16. Esse vai ser o 3/4 de polegada. Esse aqui é o 13/16, 7/8 e o 15/16. E aqui ele fecha uma polegada completa. Tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer a leitura, né? O que eu tenho que saber aqui? O procedimento é bastante parecido com ele em milímetros. Tá? O que a gente vê aqui é que ele passou de 1 polegada. Né? Então ele tem aqui 1 polegada, né? Então ele passou 1 polegada mais 1/4 de polegada. Né? Então a gente pode até colocar aqui, de repente, ó, vamos colocar aqui o valor. Então vai ser 1 polegada mais 1/4 de polegada. Né? Então eu tenho aqui 1 polegada inteira, mais, como ele passou aqui depois de 1/4, então vai ser 1 polegada e 1/4, né? Mais uma fração de alguma coisa. Né? Essa fração a gente vai fazer a leitura aqui pela escala móvel. Como que a gente vai fazer essa leitura aqui? Né? Aqui, ele está dividindo essas 16 partes em 8 partes iguais. Então, é como se ele fizesse isso aqui. Ó. Porque a gente pode até ver aqui ó, que eu tenho ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que vai dar essa escala que ele coloca aqui, né? De 1 por 128 polegadas. Então, o que ele faz? Ele pega aqui, eu vou tentar representar aqui, ó. Por exemplo, do 0 até o 1/16, ele vai dividir isso em 8 partes. Então, 1/16, se eu dividir ele no meio, eu vou ter aqui ó, 1/32. Tá? O 1/32, se eu dividir ele no meio, vai ser aqui 1/64. Tá? 1/64, 1/32, aqui vai ser 3/64, né? 3/64. E se eu dividir isso aqui no meio, vou até colocar ele aqui em verde, a gente vai ter aqui, ó. Isso aqui é a metade de 1/64, vai ser 1/128. Esse aqui é 2/128, né? Então aqui vai ser 3 por 128, 4, 128. Esse vai ser 5, 128. 6, e esse aqui vai ser 7, 128. Tá? Então o que eu fiz? Eu dividi aquelas 16 partes, eu peguei isso aqui, ó, e dividi em 8 partes iguais. A gente vai ter essa divisão. Então daqui até aqui, a gente tem essas 8 divisões. Tá? E aí o que a gente vai fazer? Eu vou ver qual que vai coincidir, mesma coisa. Então eu estou vendo aqui, por exemplo, que essa linha, ó, ela está coincidindo com, da escala móvel, né? Ela está coincidindo com a escala fixa. E que linha que é essa? Né? Se eu pegar cada linha dessa aqui, ó, essa aqui vale 1/128. Essa aqui, 2/128, que é a mesma coisa que 1/64. Essa pequena, 3/128. Essa daqui, 4/128, que é a mesma coisa que 1/32, né? Essa daqui vai ser 5/128. E essa daqui que está coincidindo vai ser a de 3/64. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar esse 3/64 aqui. Então, vai ficar mais 3 por 64 polegadas. Tá? Aí eu preciso somar. Né? Como é que eu sei qual o valor? Aqui a gente pode tirar o mínimo múltiplo comum, eu posso, né, rearranjar aqui. Então, vai ser, por exemplo, 1 polegada, fazendo direto, né? Isso aqui eu posso passar ele para a base 64, para a gente poder somar, né? Para eu passar ele para 64, eu multiplico por 16. Então, tanto em cima quanto embaixo. Então, vai ficar 16
mais 3, né? Tudo isso aqui, ó, dividido por 64. E aí a gente vai ter que vai ser 1 polegada, né? Mais 19,64. Tá? Polegadas, né? Isso aqui, se a gente fosse representar, vai ficar 1,1964 polegadas. Tá? Então, essa seria a medida aí que a gente faria a leitura na polegada, no paquímetro, utilizando aí como escala a polegada. Tá? Ele é um pouquinho mais chato, né? Porque a gente tem que ter em mente essas divisões de fração, né, da polegada, dividir a polegada em 16 partes. Depois daquelas 16 partes, eu divido em 8, né? Para saber que cada partezinha vale, né, 1/128 de polegada. Tá? Mas é basicamente dessa forma aí que a gente faria a leitura. Aqui tem um exemplo, ó, de medição do paquímetro para medir um diâmetro externo, né? Então, de novo, ó, eu vou posicionar aqui uma extremidade da peça no encosto aqui que é fixo, a outra extremidade está posicionada aqui atrás, né? E a gente faz a leitura. Então, aqui, ó, a partir do 0, aí eu vou ver aonde que o 0 está passando aqui, né? Veja onde coincide a escala móvel com a fixa, a gente tem a leitura aí do paquímetro, tá? Só para, eu acho que eu não comentei, mas esse parafuso que ele tem aqui em cima, ele serve para travar o cursor, né? A escala aqui que é móvel. Então você pode fazer a leitura, tira a peça e trava, né? Para não ter perigo dele deslocar depois de fazer a medida. Então você trava e você consegue mudar a posição do paquímetro para fazer a leitura ali com mais tranquilidade, tá? Aqui alguns exemplos, ó. Então utilizando o paquímetro para tirar a medida externa, né? Então aqui ele está fazendo o paquímetro, utilizando o paquímetro para tirar uma medida, fazer uma leitura externa. Aqui, ó, uma leitura interna. Então, por exemplo, tem um rasgo numa peça ou um diâmetro interno, né? Eu posiciono, ó, a orelha fixa de um lado, vou abrindo o cursor, a hora que ele encostar a orelha móvel do outro lado, né? Daí a gente vem aqui e faz a leitura. Então, aqui é para tirar uma medida, um comprimento, um diâmetro interno, tá? E aqui para profundidade, tá? Então eu posso posicionar aqui a base do paquímetro, né? Conforme eu vou deslocando o cursor aqui para baixo, a haste ela vai descendo. A hora que a haste encostar na parte que a gente quer tirar a medida, a gente, né, tira aqui ele, trava aqui e faz a leitura, né, olhando aqui as medidas aqui do cursor. Tá? Outros exemplos, ó, utilizando o paquímetro para tirar a medida externa, né, medida interna de um rasgo, um diâmetro, a profundidade, então usando aqui a haste, posso usar para tirar a medida de um ressalto, né, aonde eu encosto, por exemplo, a parte que é fixa, né, eu encosto numa extremidade aqui, então para eu tirar, por exemplo, essa leitura aqui, ó, a escala que é móvel, ela tem uma parte embaixo que ela é um pouquinho mais saltada, né, daí a gente pode encostar, né, conforme eu encosto aqui, essa parte de trás ela vai encostar nessa superfície, vai travar, né? Aí você tira o paquímetro, trava ele e faz a leitura. Então dá para utilizar também para fazer essa leitura de ressalto. Então algumas observações, ó. Na medida externa, a peça a ser medida deve ser colocada o mais profundamente possível entre os bicos de medição para evitar qualquer desgaste na ponta do bico. Então aqui, né, não é recomendado tirar a medida dessa forma, né, até porque o bico aqui ele é um pouco mais fino, né, então ele pode se desgastar mais rápido, tá? Então é recomendado que a peça seja colocada o mais, né, profundo ali possível. Tá? Para maior segurança nas medições, a superfície de medição do bico e da peça devem estar bem apoiadas, né? Então o apoio aqui deve ser, né, o mais firme possível, né, para evitar qualquer erro de leitura. Já nas medidas internas, né, as orelhas precisam ser colocadas o mais profundamente possível também, né? Mesma ideia, ele tem as pontas ali que são um pouco mais finas, então para evitar esse tipo de desgaste, né? Então não é recomendado fazer esse tipo de leitura, é mais recomendado que ele seja colocado o mais profundamente que possível. Tá? E o paquímetro deve sempre estar paralelo à peça que está sendo medida. Então se eu estou utilizando aqui, né, obviamente que está exagerado, mas é para a gente visualizar, né, que ele tem que estar sempre paralelo à peça que está sendo medida. Né? Para maior segurança, nas medições dos diâmetros internos, a superfície de medição das orelhas devem coincidir com a linha de centro do furo. Né?
porque aí a gente consegue tirar, de fato, a medida do diâmetro. Se eu deslocar ele um pouco mais para cima, né, eu não vou estar tirando a medida efetiva do diâmetro, né, eu vou estar tirando uma medida um pouco menor, perdão. Tá? Para a profundidade, então no caso das medidas de profundidade, apoia-se o paquímetro corretamente sobre a peça, então é o que a gente está vendo aqui, né, ele está apoiado sobre a peça, né, evitando que ele fique inclinado dessa forma. Né? Qualquer inclinação que ele tiver, a gente pode gerar algum tipo de desvio na leitura. Tá? E para a medição de ressalto, né, coloca-se a parte do paquímetro, né, a parte fixa aqui, apoiada, né, em uma superfície, né, e a parte móvel a gente vai deslizando até a parte de trás aqui do cursor encostar na superfície que precisa ser medida. Aí a gente trava e faz a leitura também. Qual que é o princípio de funcionamento do paquímetro? Né? Como que... por que é feita essa análise, né, da linha do cursor móvel, tem que ser paralela, tem que coincidir com a do cursor fixo, né? Então ele foi concebido da seguinte forma. Então suponha que a gente tem duas réguas, a régua A e B. Né? A régua A ela tem um comprimento de 10 milímetros e ela é dividida em 10 partes iguais. Então cada parte com 1 milímetro. Que seria referente ali à escala fixa. Né? E uma régua B, que se a gente está fazendo ali uma referência à escala móvel, ela tem um comprimento de 9 milímetros, também dividido em 10 partes iguais. Então, a régua B, ela vai ter, cada divisão vai ter uma dimensão de 0,9. Tá? Então, a divisão de 1 milímetro da régua A corresponde à da escala principal do paquímetro, enquanto a divisão de 0,9 da régua B corresponde à divisão da escala do nônio. Tá? Então, conforme a gente vai avançando aqui, se essa aqui for a escala móvel, né, alguma ela vai sempre coincidir. Aqui, ó, o 0, ele está sempre coincidindo com, no caso aqui, o 10. Né? Então, se eu for avançando 1 milímetro aqui, ele vai avançar mais 1 milímetro da outra escala. Quando os zeros das duas réguas estiverem coincidindo, a distância que separa a primeira linha será de 0,1, da segunda 0,2 e assim sucessivamente. Né? E aí, se a gente move o cursor do paquímetro, né, até que as primeiras linhas coincidam, a distância entre as linhas do zero será de 0,1. Tá? Que aí vai corresponder à abertura que a gente tiver do nosso cursor. Tá? Aqui ele está falando um pouco da resolução do paquímetro. Né? Então, normalmente o paquímetro em milímetro ele vai ter a resolução de 1 para 20, né, que corresponde a 0,05 milímetros, né? Ou 1 para 50, que eu vou ter a divisória, e cada divisória que eu tiver no cursor móvel vai corresponder a 0,02. Tá? E em polegadas, né, ele vai corresponder aqui a cada tracinho, cada divisão que a gente vê na escala móvel lá, de 1/128 de polegada. Tá? Alguns cuidados, né, de novo, com o paquímetro. O paquímetro deve possuir encostos limpos, né, a peça a ser medida deve estar posicionada corretamente entre os encostos. O encosto fixo deve ser posicionado em uma extremidade da peça. Convém que o paquímetro seja fechado suavemente, né, evitando qualquer movimento brusco para não danificar nem a peça, nem o instrumento de medição, né, até que o encosto móvel toque a outra extremidade. Feita a leitura da medida, o paquímetro deve ser aberto e a peça retirada sem que os encostos a toquem, né, para evitar né, arranhar, danificar, desgastar tanto a peça quanto o próprio paquímetro, né, o instrumento de medição. E aqui tem a questão do erro de paralaxe, né, que a gente tinha comentado. Que dependendo do ângulo, né, de visão do operador, você pode ter um resultado um pouco distorcido. Né? Então está aqui, eu tenho 3 posições fazendo a leitura. A posição correta, né, seria essa aqui, você está de frente, de fato, para a peça, porque se você tiver numa visão inclinada, você não tem, né, uma visão adequada, uma visão correta, onde você vai conseguir saber que uma linha está de fato coincidindo, da escala móvel está coincidindo com a da escala fixa, né, que é isso que a gente chama de erro de paralaxe. É um erro ali que, dependendo do ângulo que você está olhando, você pode fazer uma leitura equivocada. Tá? E por último, pessoal, a gente tem um micrômetro, né, que é um instrumento, a leitura dele é um pouco parecida aí com a do paquímetro, que ele, de maneira geral, é mais preciso ainda do que o paquímetro. Né? Então, algumas medições exigem exatidão nos valores, por isso não são possíveis de realizar com paquímetros. Baseia-se no princípio de deslocamento gradual de um parafuso no sentido longitudinal, quando ele gira, né, em uma porca.
Tá? Quando o parafuso se desloca, cada volta, né, que a gente vai rotacionando corresponde ali, cada volta completa corresponde ao passo da rosca do parafuso. Né? Então por isso que ele é bastante preciso, né? Porque uma volta completa que a gente dá no micrômetro, ele vai deslocar um passo, né? Que é um valor normalmente pequeno ali, né? Na casa de 0, alguma coisa, 1 milímetro, né? Que é o que ele vai deslocar, e a gente consegue ter um controle maior na leitura. Tá? Então esse é o micrômetro. Tá? Esse aqui ele tem uma capacidade de leitura de até 25 milímetros, né? A resolução dele, ele faz leitura até 0,01 milímetro. Né? A gente tem aqui a parte, o batente, né? O bigorna, que é a parte que é fixa, né? E o fuso aqui, que é a haste, né? Essa haste que ela vai se deslocando para a esquerda ou para a direita. Então eu posiciono a peça que eu quero medir aqui, né? Girando aqui o tambor, né? Esse tambor aqui a gente pode girar, né? Como se estivesse apertando mesmo um parafuso, né? E essa haste ela vai se deslocar, ela vai apertar ou ela vai abrir. Né? E aqui a gente tem a leitura, então a gente vai ver aonde que vai coincidir, vai fazer a leitura e consegue saber qual que é a dimensão dessa peça. Tá? Então aqui tem um exemplo, ó. Conforme eu posiciono a peça, eu vou rotacionando ali o tambor até ele travar ali na peça, até a gente ter de fato a medida. E aí a gente vai contar, né? Então eu vou ver aqui na escala, essa parte aqui que é a escala fixa, né? E a gente tem essa parte aqui que é o que vai girando, que é a escala móvel, né? A gente vê aonde que coincide, né? Então eu tenho aqui, ó, 0 milímetro, 1 milímetro, né? 2, 3, 4, 5 milímetros, 6, 7. Então percebam que ele parou no 7, ele não chegou aí para o 8. Né? Então a minha medida vai ser 7 alguma coisa, né? Que é o que ele já colocou aqui. Aí eu vejo qual linha da minha escala móvel, né, que ela está coincidindo com essa linha horizontal aqui. Então, no caso, eu tenho 35 aqui, né? Ó, então, esse aqui corresponde a 35. Esse aqui é o 36. O que está coincidindo é o 37. Tá? Então, a medida que eu tirei da peça vai ser o 7, que é aqui, vírgula 37, que é a leitura que a gente vai fazer aqui no micrômetro. Tá? Ó, mais dois exemplos aqui de leitura. Né? Então, eu percebo que aqui eu tenho uma escala na parte de cima e uma escala na parte de baixo. Né? Essa parte de baixo corresponde ao meio milímetro. Tá? Então, o que ele tem aqui? Ó, 0, 5, 10, 15, então aqui ó, 16 milímetros, né, 17 milímetros, e ele passou o meio milímetro aqui embaixo. Então vai ser 17, mais o meio milímetro que ele passou aqui embaixo, mais o que vai coincidir. Né? Então o que está coincidindo aqui? Ó, 30, 31, 32 mais ou menos. Então vai ser o 32 milímetros. Aí eu vou somar 17 mais meio mais o 0,32. Tá? Aqui, ó, 17 mais meio mais o 0,32, tá? Que vai dar 17,82. Tá? Essa parte móvel aqui, normalmente ela vai de 0 até 49, né? Até os 50. Tá? Para saber se vai ser um número maior do que 50, por isso que a gente soma daí esse meio milímetro, né? Para saber se ele vai ser na casa dos 70, 80, 90. Tá? Aqui, ó, outro exemplo. Então, tem aqui, ó, 20 milímetros, 21, 22, 23. Passei o 23, mas não cheguei a passar o meio, né? O 23,5. Então, vai ser aqui, ó, 23. Não passei o meio, por isso que ele está colocando 0, né? E eu vejo que está coincidindo, ó, 1 antes do 10, então é o 9. Tá? Então, vai ser o 23, né? 0,9, tá? Que é o que vai ter aqui, 23,09 milímetros, tá bom? Aqui, ó, uma ilustração, né, que mostra aí um micrômetro, né? Então a gente consegue perceber aqui, né, a escala fixa, né, a escala superior, aqui a escala inferior, que ela vai de meio em meio, né? E aqui o tambor, né, que é a parte que vai girando, que é a parte móvel. Então eu vou ver aqui, o que eu tenho? Ó, 0, 1 milímetro, 2 milímetros, 3, 4, 5, né? 5, alguma coisa, né? Só que eu passei o meio aqui, né? Passei mais meio e eu tô aqui, ó, 25, 26, 27, 28. Então vai ser 5 milímetros, né? Mais o meio, mais o 28, 0,28 milímetros, né? Então a gente tem aqui, ó, 5,78 milímetros, tá? Essa é a medida que esse micrômetro ele está indicando aí para gente, tá bom?
Bom, pessoal, com relação aos instrumentos de medição é isso, tá? Depois podem dar uma olhada na apostila, que ele traz vários exemplos de leituras, né, de medição aí tanto com paquímetro quanto com micrômetro, né, tanto na escala em milímetro quanto na escala em polegada, então é importante vocês revisarem lá e darem mais uma olhada nos outros exemplos, tá bom? Então, pessoal, é isso, obrigado aí, né, pela atenção, e a gente se vê semana que vem, tá bom? Boa noite a todos e até mais.